Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 9. Instalados na sala de visita, os cônjuges se olhavam de estranha maneira, adversários declarados em tréguas cordiais. Dona Márcia definia-se espécime comum das damas que lutam garbosas contra as arremetidas do tempo. Ninguém lhe atribuiria os 40 janeiros integralmente dobados, os cabelos abundantes que os líquidos medicinais mantinham perfeitamente escuros e brilhantes, acomodavam-se num penteado gracioso que guarnecia o seu rosto, semelhante ao das pessoas que se maquilam para efeitos de arte e que nunca se deixam analisar realmente sem que a grande quantidade de água restitui os seus poros à carícia da natureza. Delgada na magreza característica dos que usam moderadores do apetite para a manutenção do peso ideal, apresentam-se em figurinos de alta. O fundo alvo do linho, ligeiramente estampado de pequeninas flores róseas, dava-lhe ao vestido primoroso certa transparência que realçava sua beleza quase de outono da vida. Era a mesma criatura das telas mentais de Marina, porém, exibindo-se de modo diferente, espécie de livro claramente identificável, mas exposto numa encadernação mais viva e mais rica. Pela herança e pela convivência, talhou sem dúvida o aspecto da filha única, embora agora sentada lembrava Marina em todos os traços, apesar de muito mais asserenada e amadurecida. Longe de aparentarem a verdadeira condição de mãe e filha, podiam ser interpretadas à conta de irmãs, salientando-se que Dona Márcia se revelava talvez mais simpática pela brandura estudada dos gestos. Via-se com tranquilidade o seu sorriso espontâneo, sorriso, no entanto, que mostrava o engenhoso artifício dos que se distanciam deliberadamente dos problemas alheios para que não lhes constituam empecilho ao avanço. Doçura trabalhada do egoísmo atencioso, pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Ainda assim, os olhos traíam sua alma sibilina, misteriosa, fisgados no esposo, pareciam interessados em agarrar suas mínimas reações em proveito próprio. Ela não desejava conhecer qualquer vestígio da conduta dele, ansiava encobrir-se. Serena e bem posta ao lado do marido, dava a impressão de um viajante hábil, preocupado em confundir o guarda-barreira, o aduaneiro, a fim de seguir inalterado o caminho adiante, sem largar as aquisições clandestinas. Por outro lado, o marido assemelhava-se ao guarda-barreira, ao aduaneiro, calejado no suborno, mais aplicado em resguardar-se que em denunciar viagens, tão matreiros quanto ele próprio. Naquela hora, sobretudo, em que foi quase detido em culpa flagrante, esmerava-se em mesuras. Amodorrava-se para ouvi-la com a pachorra de um cão astucioso que parasse de caminhar atento a falcatruas do gato. Para Cláudio, em tal circunstância, valia estudar tudo, ouvir tudo. Afinal, aquilo era inevitável. Márcia chegou ao quarto de Marita num momento psicológico. Seria necessário esfumaçar qualquer dúvida ocorrente à custa de uma tolerância que não mais praticava, desde muito. Para isso, estirava-se ali, sossegada e complacente.
Porém, nos dois flutuava a desconfiança recíproca. Duas bocas que se entendiam, duas cabeças que discordavam uma da outra. Cada frase vinha pré-fabricada na garganta, dissimulando o pensamento. Adocicando a voz, a esposa comentou os aborrecimentos do buffet, do baile beneficente em que havia funcionado. Muita gente. Alguns jovens embriagados, forjando obstáculos, garotos furtando. Por tudo isso se estafou. Desconfiando que o marido, apesar de se mostrar quase afetuoso, não se inclinaria à longa conversa, quis reter o momento raro, tornando-se mais terna. Afável, estendeu-lhe a prateada carteira. Cláudia agradeceu, não queria fumar. Ela, no entanto, bateu várias vezes a ponta do cigarro de encontro à pequenina bolsa metálica, fez fogo num isqueiro diminuto e, após envolver-se em baforadas, relaxou-se na poltrona, sugerindo a intenção de exprimir-se mais à vontade. E aduziu cuidadosa: imagine você que, embora o sarau esteja longe de terminar, larguei tudo. O leilão de prendas esperava por mim, quando senti um constrangimento esquisito. Tive medo, passei minhas obrigações para Dona Margarida e voltei. Então, aqui nós estamos vendo, né, a atuação do plano espiritual. Em resposta à oração de André, o plano espiritual fez com que ela largasse tudo e voltasse para casa. Atormentava-me, supondo houvesse algo atrapalhado em casa, alguma ligação elétrica esquecida, a presença de algum malfeitor. Porém, vejo que você talvez tenha tido o mesmo palpite e chegou antes, retificando o fogão. Felizmente, tudo passou. Mesmo assim, reconheço que o meu regresso foi providencial, pois desde muitos dias venho espreitando um momentinho em que você esteja calmo e bem-humorado, como agora, para tratarmos juntos de assunto sério, coisa que nos toca de perto, que não posso decidir sem você. Neves e eu notamos para logo o regime de choques e contra-choques em que aquelas duas almas adversas respiravam, aprisionadas socialmente uma à outra por exigências da provação. Concluindo que a companheira se aproveitaria da sua benevolência eventual para chamá-lo a questões de responsabilidade, Cláudio despiu a máscara afetiva com que se brindou de início e taciturno colocou-se em guarda. De sorriso, tornou ao sobrecenho, a cara amarrada, né? Fino sarcasmo escureceu os seus modos. Comandou a palavra buscando em vão disfarçar o azedume. Afirmou-se fatigado, alegou esgotamento adquirido em horário de serviço extra e rematou, pedindo à esposa resumisse quanto possível o que tinha a lhe dizer. Queria ler, pensar, se refazer. A esposa fingiu não ver o olhar irônico que ele lhe endereçava e começou referindo-se ao cansaço de que se sentia possuída. Possivelmente ele próprio ignorasse, entretanto, se submeteu a vários exames por solicitação do ginecologista. Desde muito atravessava as noites em claro, sofria palpitações, sufocações, sensação estranha de peso, calores no peito. O médico acreditava em menopausa precoce e receituou, mas ela se supunha empobrecida, neurastênica, exauria-se nos problemas domésticos. A arrumadeira se despediu. E desde que se foi, via-se obrigada a passar a roupa, encerar e, de certo modo, auxiliar no fogão para que Dona Justa não se esmorecesse. O conserto da geladeira custou um dinheirão. As contas do fim do mês haviam aumentado.
Marina trouxe 2 gratificações que recebeu em serviço extraordinário, mas, mesmo assim, estava onerada. Tinha necessidade de 15.000 cruzeiros. Nesse tópico da entrevista, o interlocutor fitou-a sarcástico e indagou: é só? A interrogação carregada de zombaria pairou no ar da mesma forma que uma chicotada cortante. Dona Márcia emudeceu ao impacto da desconsideração inesperada. O marido não dispensou sequer a mínima atenção aos padecimentos orgânicos de que se queixou. De propósito, desconhecia os seus achaques, enquanto relacionava os incômodos de que se via acometida. Se assustou ao divisar sua dura expressão nos olhos frios. Conhecia aquela atitude gelada de profundo desdém, ao passo que se lamentava. Tinha a impressão de que ele, Cláudio, lhe perguntava em pensamento: por que você não acaba de morrer? Em outras ocasiões, chegou a enunciar semelhante pergunta, com palavras redondas, claramente pronunciadas e repetidas. Por que tanto ódio? Perguntava a si mesma. Não contentava receber uma ternura que os atritos incessantes haviam incinerado entre ambos, mas cria-se com direito a pequeno retalho de acatamento. Se ele adoecia, de leve, embora não o amasse, vigiava sua cabeceira. Chamava o clínico da família por telefone, todas as providências à hora. Entretanto, ao referir-lhe o tratamento que reputava importante, a fim de evitar uma cirurgia comprometedora, recebia 2 monossílabos secos, que o marido lhe desferiu no rosto como se a repelisse com 2 pedras. Persistindo o silêncio que se alongava, Cláudio fez menção de se retirar, mas a esposa frustrou o seu impulso, exclamando agora irritadiça: não saia, é preciso que você fique, essa casa não é só minha. Acaso não está vendo? Marina e Marita? Criam-se os filhos com desvelo, com carinho. Em crianças são anjos crescidos, são pesadelos. Tenho sofrido calada, mas agora isso não pode continuar sem que você se mexa. Entre uma e outra não é possível a indiferença. Acolhi essa menina estranha em meus braços como se fosse minha própria filha. Suportei afrontas, esqueci minha saúde, meu tempo. Não me poupei, fiz o que pude. Nada lhe faltou. Entretanto, hoje... Hoje o quê? Revidou o esposo admirado. Pois você não percebe a humilhação que a Marina nos expõe? Acentuou a companheira em lágrimas súbitas, como se estivesse habituada a chorar quando quisesse. Você não enxerga as dificuldades de nossa filha? Cláudio riu-se como quem decidiu zombetear. Márcia, deixa de cenas. Você fala em Marina como se a nossa desmiolada estivesse na forca. Não entendo. Vejo-a feliz e desorientada como nunca. Se me detivesse a qualquer problema dela, será para admoestá-la, para reprimi-la. Não fosse você com o desregramento de suas concessões e com os seus maus exemplos, haveria de corrigi-la, ainda que obrigada a interná-la no hospício. Que ouço, meu Deus! Gritou a senhora. Estancou o pranto alarmada que se achava ao verificar o rumo imprevisto do entendimento. Você ouve a pura verdade, prosseguiu Cláudio implacável. Ainda ontem, impelido por dever de profissão a comparecer num coquetel oferecido a um dos chefes numa casa de regalias noturnas, fui constrangido a pretextar uma enxaqueca e afastar-me. Sabe por quê? Nossa filha, que você pretende indicar por santa, estava lá, positivamente nos braços de um cavalheiro maduro e bem posto, que não a beijava paternalmente. Senti tanta vergonha
que pedi a um colega me representasse e saí à pressa antes que Marina me percebesse. Oh, a pobrezinha, objetou Dona Márcia, face em fogo, tremendamente revoltada. Naquele instante, os dois tiravam mecanicamente os últimos disfarces, positivando-se em espírito, um à frente do outro, com rudeza indissimulável. Dois inimigos soberanos, aversão contra aversão. E o diálogo azedo continuou. Pobrezinha, por quê? A esposa mediu de alto a baixo com um olhar de zombaria e passou a acusá-lo. Não quero discutir agora a sua presença de homem velho e casado numa casa de tolerância, pois não acredito nessa história de homenagens às chefes em horas avançadas da noite. Você foi sempre imoral, indigno, mentiroso, mas por amor à família, esqueço tudo isso para que você conheça toda a situação. Refletindo na conveniência de sensibilizá-lo para os efeitos a que se propunha, Dona Márcia baixou calculadamente a escala de rispidez, abrandando a inflexão de voz que se tornou por demais agressiva. E continuou melosa. Cláudio, atenda. Marina, obediente, nunca me ocultou a verdade. Não proceda com malícia desde a piora da esposa do senhor Nemésio. Vem repartindo caridosamente o tempo entre as obrigações de emprego e o lar do chefe, onde a infeliz senhora vem morrendo pouco a pouco. Impossível que você não admire sua abnegação, porque de modo algum precisaria interessar-se pela vida íntima da família Torres, a ponto de velar junto deles por várias noites consecutivas, por simples espírito de sacrifício. Não sei se você chega a vê-la quando volta de manhã mostrando fundas olheiras e faces pisadas. Então aqui a gente vê uma família falida, formada por pais que não querem ver a realidade, né? Na mente inventiva do interlocutor, entretanto, operava-se complicada reviravolta. Assinalando as palavras injuriosas de Dona Márcia, sentiu ímpetos de esbofeteá-la. A indignação o ruborizou, mas se conteve. Não que desistisse de revidar zombando, mas permanecia convicto de que Marita escutava. Desejava conquistá-la a qualquer preço, principalmente agora que se declarou não estava inclinado a recuar. Prosseguiria. Dona Márcia, enganada, aceitou a versão do pesadelo e acreditava que a moça dormisse, uma vez que recebeu sua presença no quarto, sem dizer palavra. Ele, porém, sabia-se ouvido, examinado, não adotaria qualquer procedimento incompatível com a galanteria que começou a desenvolver. Se esbravejasse, agravaria a distância. Deliberou aguentar remoques e impulsos, insultos, fossem quais fossem, estudando como orientar-se na conversa para tirar o melhor partido. Então, ela pensava que a menina estava dormindo, porque ele disse que estava ali, porque ela teve um ataque de sonambulismo. E como ela não respondeu nada, né, quando a mãe chegou, ela achou que ela estava realmente dormindo. Mas ele sabia que ela estava acordada e queria tirar vantagem do que ela poderia escutar. Continuando, além disso, o amigo desencarnado ao lado dele acalentava a rijeza de sua alma, insuflando-lhe ideias. A fabulação de um complementava no outro. Concluíam juntos que se fazia mais razoável para ele examinar minúcias e falar com intenção. Manejariam Márcia para alcançar Marita. A interlocutora seria seu instrumento e usariam por trampolim rumo ao alvo. Ou seja, ele não é obsessor no sentido de querer mal a alguém. Ele está ali por sintonia.
né? Porque ele vivencia as preferências do encarnado e colabora com a troca de ideias para que ambos possam usufruir, né, do que eles gostam. Todas essas considerações relampeavam no espírito de Cláudio, enquanto a senhora se empenhava a justificar-se na defesa da filha. Dominado pelos novos pensamentos, não sorriu, mas suavizou a expressão, como quem se resigna aos ditames da paciência. Algo desarmada por aquela impassibilidade que se parecia benevolência, Dona Márcia continuou. Acontece que o senhor Torres se encontra francamente desarvorado diante da tragédia que a fortuna dele não pode conjurar. Dinheiro farto e coração abatido, negócios prosperando e morte à vista. Nossa menina compadeceu-se, tanto amparou a doente que acabou descobrindo os sofrimentos do homem que se aproxima conscientemente da viuvez. É por isso que ela vem buscando revigorá-lo como pode. Mas assim como estão fazendo, afogando-se em bebidas e prazeres noturnos em que os dois se assemelham a duas crianças destemperadas, não os vi rezando pela tranquilidade da enferma. Deixe de ironias. Você, com toda certeza, numa situação igual, não se consolaria com lágrimas, procuraria distrações. Não há inconveniente algum em que o senhor Torres, numa hora dessas, se dirija para um ambiente alegre, a fim de ganhar forças, e não vejo maldade em que trate Marina por filha dele próprio, afagando-a por boneca mimada que sempre foi. Muito justo, muito claro. Dona Beatriz e o esposo conseguiram somente um filho, que não tiveram, como nós, a ternura de uma filhinha no lar, e nem adotaram alguma pequena estranha a eles. Marina dá conta a mim, que sou mãe, de tudo o que se passa. Você sabe que ela é profundamente sensível e carinhosa, tem muita pena do chefe e tenta reconfortá-lo. Reconfortá-lo, gracejou Cláudio, retomando a zombaria. Não adianta o sarcasmo, rogou Dona Márcia, afetando desapontamento. Nossa filha vem agindo corretamente, tanto assim que a nossa conversa deve esclarecer grave assunto. E alterando o tom de voz, que se fez mais persuasivo e mais doce, você não ignora que Marita se enamorou há meses de Gilberto, o filho dos Torres. Vendo de minha parte os dois em ligação constante, acreditei piamente que o jovem nutrisse por ela uma inclinação segura. Misturando reserva e malícia, passou a historiar-lhe os encontros, os passeios, os telefonemas, os bilhetes. Salientou que se afligiu ao apanhá-los a sós numa excursão domingueira, em plena floresta da Tijuca, dias atrás. Admitia que seria preciso examinar o seu caso, se aborreceu ao descobri-los, assim positivamente isolados sobre as árvores. Mãe e mulher, inquietava-se ao pensar na filha adotiva. Cláudio, nessa altura, marcava os seus avisos de olhos em fogo e coração em saltos. Então Márcia também sabia. Aquele jeito arisco da esposa das confidências não o enganava. Indubitavelmente, ela dominava minúcias que preferia esconder. Não chegava a paquetar? Também a mataria. Foi teatro de colóquios e beijos que detestava. Não esperava aquele noticiário miúdo na própria casa. Não supunha a mulher assim, consciente da situação de que conjecturava exclusivo conhecedor. Naquele minuto, esquecia a menina que desenvolveu nos seus braços, anulava-se na condição de pai, chamando a zelar o seu nome, e rompia nele o animal ferido, o homem selvagem que lhe domia habitualmente na polidez, incitado pelo ciúme. Esfregando os dedos contra as palmas das mãos, num gesto que particularizava o desagrado, levantou-se, deu alguns passos pela sala e resmungou: ingratidão. A esposa usufruía a cena com a volúpia de quem, ao
alcançava os próprios fins, embora desde o princípio da conversa desejava estabelecer um clima favorável à filha legítima, a detrimento da outra. Julgava que o marido, com semelhante censura, resumia numa palavra o asco que provavelmente guardaria contra o procedimento da pupila que desejava arredar. Muito distante da realidade, não percebia que a indignação dele se arraigava no azedume do apaixonado que se vê preterido, e por isso ensaiava um sorriso triunfante. Nós, porém, conseguíamos analisar telas mentais de Cláudio e verificar quanto o desprezo lhe doía. Via-se espiritualmente ao pé do jovem, medindo forças. Se lhe fosse dado enxergá-lo naquela hora, ao alcance das mãos, certo lhe despejaria todo o peso da cólera na constituição de menino e moço, reduzir os seus ossos a frangalhos. Comove-me a sua reação contra Marita. Registrando a fase retenciosa da companheira, deu-se conta do papel desaconselhável que começou a assumir, quase que se denunciou todo. Ultrapassou os limites da circunspecção que lhe cabia conservar no próprio interesse e deliberou recompor-se. Reconheceu que Márcia apreciava sua repulsa, crendo vê-lo unicamente no lugar do pai, machucado pelas circunstâncias, e deixou que ela se acomodasse na sua interpretação. Ficando mentalmente na defensiva, reprimiu o desespero que o possuía, sentando de novo a relaxar seus nervos tensos. Apagou exteriormente todos os sinais de hesitação. Aparentou calma súbita. A senhora, que ambicionava amontoar vantagens para a filha, longe de se imaginar iludida naquele jogo em que marido e mulher nos representavam dois parceiros astuciosos nos golpes estudados um contra o outro, falou serena, presumindo controlar agora toda a situação. Sua atitude respeitável de pai me encoraja e me alegra. Graças a Deus sinto em você o chefe da casa e da família. Cláudio ouvia atento e ela prosseguiu. É necessário que você saiba que Gilberto não quer coisa nenhuma com Marita, que vive a derreter-se sem razão. O rapaz é apaixonado por Marina e tudo indica a possibilidade de um casamento vantajoso que não podemos jogar fora. O interlocutor ardiloso decidiu que chegou a hora para ele, a oportunidade da vingança. Fingindo desconhecer a trama dos sentimentos em que ambas as jovens se enredavam, comentou em voz alta os novos aspectos do problema, a fim de ser claramente escutado por Marita, que sabia de vigília no quarto próximo. Depois de encarecer a excelência do caráter da filha adotiva, destacando o apreço e a ternura com que se dedicaria a protegê-la, acentuou jocoso. O biltre, o cafajeste, né? Então, essa farsa vem de vaguear com Marita, arrastando-a por aí, não é senão alcovitice e trampolinagem, intriga e trapaça, né? O Peralta está carambolando, é o bilhar dos namorados, bate numa bola para aceitar a outra. Então, aqui ele está explicando o que é carambolar, né? Conseguir duas bolas ao mesmo tempo. E relacionou pobres moças, traídas na confiança. Explicou que Marita era suscetível de uma psicose de duras consequências. Se Gilberto estava propenso a desposar Marina, que se manifestasse, não oporia empecilhos, no entanto, exigia franqueza. Dona Márcia, repetidamente lisonjeada ao colher suas disposições tão favoráveis, arrolou a confidências da filha. O rapaz se confessou, admirava não só os seus encantos pessoais, mas gabava da sua educação fina. De começo apenas se cumprimentavam de quando em quando.
Porém, ele teve necessidade da cooperação de alguém que o auxiliasse na tradução de os textos franceses. Marina expôs a competência adquirida. O trabalho realizado dirigia-se em característicos tão primorosos que obteve louvor na embaixada. Desde essa empresa, trabalhavam quase que unidos. Marina lhe revelou que o próprio senhor Nemésio, sempre solícito, passou a nomeá-la por nora. Cláudio assintosamente dizia que de quando em quando: Márcia, não estou ouvindo bem, fale um pouco mais alto. Ou seja, ele queria ter certeza que a Marita estava ouvindo. A companheira, elevando sempre a modulação de voz, contou que os dois, embora a situação constrangedora da saúde de Dona Beatriz no momento, traduziam poesias deliciosas de autores ingleses, marginando-as de textos sentimentais que expressavam a ternura recíproca, compondo lindo álbum cuja leitura lhe arrancou lágrimas de enternecimento. O amor entre ambos era claro como água, indisponível a apoiarem a filha na concretização de suas esperanças. Afirmava-se confortada em reconhecer a tempo que a cultura de Gilberto não se compadecia com as deficiências de Marita, para quem o moço não seria, por isso, um partido feliz. Afirmava convicta de que competia a ele, Cláudio, e a ela a orientação do assunto. Ponderou ainda que o auxílio dispensado por Marina e Dona Beatriz estreitou a relação entre os jovens e, supondo o esposo agastado à vista de contrariedades prováveis para a filha adotiva, acrescentou, entre ríspida e jocosa, que Marita se arranjaria na época oportuna, inclinações de moça, problemas delas. O marido não acreditou em tópico nenhum do que ouviu. Pai desiludia-se com a filha. As investidas noturnas pelos recantos boêmios, as maneiras inconfessáveis no trato com o chefe de serviço não lhe deixavam dúvidas. Ao revés, as notícias entusiásticas de Márcia acordaram-no para a realidade mais agressivas. Concluía que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o moço. De outro modo, na condição de esposo, não se deixaria enganar. A companheira parecia a mulher desleal aos compromissos domésticos, mulher que ele mesmo plasmou com os seus exemplos de homem refratário ao equilíbrio emotivo. Desculpa. Impossível queixar-se. Com a tarimba da sociedade menos digna, Márcia se tornou astuciosa, cruel, dissimulada para ganhar. Certamente não lhe confiava quanto sabia. Estaria informada de todas as ligações escusas da filha com o Sr. Torres, tanto quanto ele próprio. Ocultaria as inconveniências, incentivaria talvez a leviandade com propósitos de lucro. Entretanto, aquele era o momento de atrair a confiança de Marita. E a fase dessa razão, que se exaltava no ânimo empedernido, calou a revolta e partilhou a farsa, afiançando confiar na menina que amava por filha. Tentaria distraí-la, renová-la e, de acordo com ela, Márcia procuraria incluí-la num roteiro de turismo a Buenos Aires, para o qual foi convidado por amigos no banco. Marita esqueceria. O entendimento avançava, mas o serviço nos convocou ao aposento próximo, onde a mágoa da jovem explodia inarticulada em vibrações de intensa dor. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.